Um confronto mortal, um adolescente morto, outro lutando pelo seu futuro. Hoje, promotores e advogados de defesa deram versões opostas sobre o ocorrido sob uma tenda lotada durante uma interrupção por chuva em uma competição de atletismo. Um confronto que terminou com Austin Metcalf esfaqueado até a morte e Carmelo Anthony enfrentando uma possível sentença de prisão perpétua. Por que o adolescente levou uma faca para cometer a competição de atletismo? O que ocorreu debaixo da tenda durante a interrupção por chuva? Descobrimos uma nova informação chocante sobre a faca supostamente usada para matar Austin Metcalf. Estamos dentro do tribunal enquanto o mistério no centro deste caso começa a se desenrolar. Estamos no On the Case, apresentado pela Law and Crime. Meu nome é Chris Stewart. Antes de começarmos este episódio de On The Case, preciso falar sobre nosso parceiro e patrocinador Calcalci. Se você já se perguntou se poderia ganhar dinheiro com eventos da vida real, com a Calcalci, o maior mercado de previsões dos Estados Unidos, você pode. E com o meu código OTC, você pode ganhar $10 ao negociar $10. Então é assim que funciona. A Calci funciona com negociações entre usuários. Você adquire um contrato de sim ou não sobre um evento e negocia diretamente com outros usuários, semelhante à compra ou venda de uma ação. A linha não é definida por um algoritmo contra você, mas pelo fluxo de dinheiro. Assim, agora é possível comprar, por exemplo, uma aposta no vencedor do Senado do Texas. James Talarico está sendo negociado a 41%, então uma aposta de $50 paga $122 se a previsão estiver certa. E à medida que essa probabilidade muda, você pode entrar ou sair da sua posição a qualquer momento para garantir um lucro ou limitar o prejuízo. A Calci é aprovada pela CFTC, regulamentada federalmente e por isso está disponível em todo o país, incluindo Califórnia e Texas. Então baixe o aplicativo Calcalci e use o código OTC para ganhar $10 ao negociar $10. K-A-L-S-H-I Calci. Negocie o que vem a seguir. Certo. Então hoje o estado do Texas começou a apresentar seu caso contra Carmelo Anthony. Além de alegarem que o adolescente matou Austin McCaffrey, disseram que foi premeditado. Hoje, um vídeo do suposto incidente foi exibido no tribunal. E Cody Thomas, da Court TV, está no tribunal para nós neste julgamento. Ele viu o vídeo pessoalmente e vai se juntar a mim em instantes para analisar o que presenciou. Agora, só para lembrar, há muitas restrições em relação à forma como estamos cobrindo este julgamento, porque o juiz não permitiu câmeras, áudio ou transmissão ao vivo deste julgamento. Então, realmente, a única maneira de você conseguir informações sobre este caso é acompanhando aqui no On The Case, assim como com Cody Thomas, da Court TV. Então, vamos começar com como o dia começou. Quero que você veja este vídeo de drone. Nós gravamos isso do lado de fora do tribunal. Isso foi antes das declarações de abertura, e havia uma fila de pessoas aqui no condado de Collin, fica nos arredores de Dallas. Acreditamos que havia cerca de 200 pessoas do lado de fora do tribunal tentando entrar para assistir ao julgamento, e há apenas 27 lugares disponíveis na sala do tribunal. Agora, antes de falarmos sobre o que os promotores e os advogados de defesa argumentaram em suas declarações de abertura, precisamos falar sobre este júri. Olha, não há dúvida de que a questão racial é um dos elementos que fez essa história se tornar o centro de muita atenção, além do fato de que temos um jovem que perdeu a vida em uma competição de atletismo. E a composição racial deste júri definitivamente está chamando a atenção aqui. Agora, este júri é composto por 12 pessoas. Fomos informados de que ele é composto por 3 mulheres asiáticas, uma mulher do Oriente Médio e uma mulher negra, mas, segundo relatos, não há afro-americanos neste júri. E o restante do júri é composto por homens brancos. Segundo relatos locais, 3 mulheres afro-americanas foram removidas do júri por suposta parcialidade, afirmando que não queriam condenar Carmelo Anthony. O tribunal já analisou mais de 600 potenciais jurados na seleção. E uma pergunta que, segundo informações, deixou muitas pessoas em dúvida foi se elas poderiam condenar um adolescente e colocá-lo na prisão pelo resto da vida. Agora, Carmelo Anthony, adolescente, está sendo acusado de homicídio em primeiro grau pela morte de Austin Metcalf. Não vimos Anthony fora do tribunal como no ano passado, quando pagou fiança. A rua ao redor do tribunal foi bloqueada e parece que Carmelo está sendo levado para o tribunal longe das câmeras. Novamente, regras muito rígidas em relação a este julgamento impostas pelo juiz. Não podemos filmar dentro do tribunal. Não podemos filmar o julgamento. Não podemos transmiti-lo ao vivo. Então, só temos as palavras das pessoas que estão presenciando isso, como Cody. Os promotores divulgaram hoje informações novas que só soubemos nas declarações de abertura. Antes de falar disso, quero apresentar a linha do tempo.
E vou apresentar essa linha do tempo usando as perspectivas da acusação e da defesa. Tudo isso aconteceu no ano passado, em 2 de abril, durante uma competição de atletismo para escolas de ensino médio em Frisco, Texas. E você tem a escola de ensino médio de Austin Metcalf e a escola de ensino médio de Carmelo Anthony. Essas eram duas das escolas que estavam competindo nessa competição de atletismo. Tudo mudou quando uma tempestade de chuva chegou à região e atrasou essa competição de atletismo. Então todo mundo talvez volte para o ônibus, talvez vá para uma tenda para se proteger. E a escola de Carmelo não tinha uma tenda, mas a escola de Austin Metcalf tinha. E Carmelo se abrigou debaixo da tenda da escola de Austin Metcalf. Agora, é aqui que as versões dos acontecimentos são muito diferentes entre a acusação e a defesa. Então, você tem a acusação dizendo que a equipe de Metcalf mandou Carmelo Anthony sair debaixo da tenda e Carmelo não quis sair. E a defesa diz que o motivo de Carmelo ter ido até a tenda é porque ele reconheceu um amigo próximo da família da namorada dele. Agora, a defesa diz que assim que Austin Metcalf e seu irmão gêmeo perceberam Carmelo, eles mandaram ele sair. E Carmelo só ficou confuso sobre por que era um grande problema ele estar debaixo da tenda. Agora, a promotoria diz que quando pediram para Carmelo sair da tenda, ele disse algo como: "Me tira daqui." E quando Austin Metcalf se aproximou de Carmelo para dizer a ele que saísse, eles acabaram discutindo. E foi aí que Carmelo Anthony supostamente esfaqueou Austin Metcalf no peito. E uma informação importante que é novidade para nós está relacionada à suposta arma do crime. Os promotores dizem que era uma faca dobrável e que essa faca já estava aberta. E eles alegam que a faca estava pronta. E eles dizem que Carmelo Anthony estava procurando um motivo para usá-la. Eles descrevem o ocorrido como Carmelo provocando Austin Metcalf para uma briga. Já a defesa apresenta uma versão bem diferente da promotoria. Eles estão argumentando que Carmelo teve que agir em legítima defesa. Eles dizem que Austin Metcalf foi o agressor. Eles dizem que Austin foi quem fez o primeiro contato físico com Carmelo e que Carmelo teve que reagir em um momento de caos, usando aquela faca para se proteger. Então, depois da facada, Carmelo fugiu. A promotoria argumenta que o fato de ele largar a faca e sair correndo prova a culpa dele. Eles dizem que ele tentou se misturar à multidão quando começaram a procurá-lo. A defesa afirma que Carmelo fugiu em legítima defesa, tentando sair da situação. Eles dizem que ele ficou com um treinador até a polícia chegar. Quando chegaram, Carmelo disse: "Não sou suspeito, eu fiz isso." E os promotores dizem que isso prova que Carmelo sabia o que tinha feito. Eles também dizem que Carmelo disse: "Eu disse para ele não fazer isso", ao falar sobre Austin Metcalf. E eles dizem que isso também mostra que Carmelo não estava com medo pela própria vida, que Carmelo, segundo eles, assassinou Austin Metcalf. Agora, a defesa vê a sequência dos acontecimentos de forma um pouco diferente. Eles dizem que o fato de Carmelo ter dito "não é uma alegação, eu fiz isso não prova nada." Eles dizem que, na verdade, isso mostra que ele não estava escondendo o fato de que esteve envolvido nessa briga e que teve que fazer isso porque foi legítima defesa. Claro, uma grande questão levantada pelos promotores esta manhã é a pergunta que paira sobre este julgamento. E por que um garoto de 17 anos competindo em uma competição escolar de atletismo no meio da semana, por que ele precisa levar uma faca com ele? Vamos falar em breve sobre como a defesa pode lidar com isso. A defesa, no início de suas declarações de abertura hoje, adotou a abordagem de tentar retratar Carmelo Anthony, não como um assassino, mas dizendo ao júri que ele é um bom garoto. Esse é um cara que foi eleito capitão do time de futebol americano. Ele é alguém que nunca teve problemas com a lei. Ele trabalha em vários empregos. Ele gosta de jogar xadrez. Ele gosta de acampar. Eles dizem que ele não é o monstro que os promotores estão alegando que ele é. Agora, o depoimento das testemunhas vai ser uma força motriz neste julgamento. Mas também hoje, os promotores exibiram um vídeo de vigilância do incidente. Cody Thomas, da Court TV, esteve na sala do tribunal hoje para todos os depoimentos. Cody, sei que uma ligação para o 911 foi reproduzida e falaremos sobre um depoimento emocionante no fim do dia. Mas quero começar logo após as declarações iniciais, quando o vídeo de vigilância deste incidente foi exibido. O que você pode nos contar sobre isso? Sim, Chris, foram 5 ângulos distintos.
As imagens de vigilância pareciam que as câmeras estavam nos postes de luz dentro do estádio de futebol americano da escola, porque eram tomadas bem amplas. Então, a primeira testemunha foi um analista forense de vídeo que, obviamente, tentou aprimorar os vídeos. Assistimos aos vídeos originais primeiro e, para ser sincero, você realmente não conseguia ver quase nada. Depois de alguns minutos, demos um zoom. Ele mostrou as melhorias com sombreado e destaque em quem deveríamos observar. Você não consegue distinguir características específicas e a promotoria reconheceu isso antes de mostrar o vídeo. Eles precisaram identificar Carmelo Anthony, a pessoa de interesse, e Austin Metcalf, a vítima, observando as roupas. Eles detalharam tudo com base nas fotos divulgadas após a detenção de Carmelo, mas novamente os vídeos mostram o que aconteceu. Entendi o que aconteceu, mas achei menos impactante do que esperava, pois lembra vídeo de posto de gasolina, granulado com zoom. Sem zoom, a qualidade é alta. Ao dar zoom, a imagem perde um pouco de qualidade, mas ainda é possível ver a barraca onde tudo acontece. Carmelo Anthony entra na barraca 2 minutos antes de Austin Metcalf e seus amigos, então tudo acontece em 4 minutos e meio. Você só vê uns borrões humanoides sob a barraca amarela da Memorial High School. E então você vê uma figura meio que se movendo rapidamente para frente e para trás, o que, segundo a promotoria, foi o empurrão inicial. Eles admitem que Austin Metcalf teve contato físico e houve uma altercação, mas foi nesse instante que você viu o empurrão. E aí você vê os 25, 30 garotos se espalhando pelas arquibancadas. E então você vê a pessoa de interesse, novamente Carmelo Anthony, descendo correndo as arquibancadas, correndo para longe de onde estava a tenda, indo para a pista e indo de encontro aos braços de outro treinador, Chris. Mas novamente o vídeo, claro, estabelece, nos dá, você sabe, pinta um quadro de como foi naquela manhã. Tudo isso aconteceu por volta das 10h02 da manhã, bem na hora em que a competição de atletismo deveria começar. Realmente nos situando para que possamos entender o que realmente estava acontecendo naquele dia. Não temos câmeras no tribunal, como já dissemos. Sei que as coisas ficaram emocionais no fim do dia. E vamos falar sobre algumas dessas testemunhas daqui a pouco, alguns desses treinadores que presenciaram o que aconteceu, eles presenciaram as consequências. Mas como é a disposição do tribunal? Tipo, como estava Carmelo Anthony, sabe, como ele parecia enquanto tudo isso acontecia hoje? Estou posicionado logo atrás da família Metcalf. O tribunal é pequeno, Chris, comporta apenas 60 a 65 pessoas. Cada família pode levar 15 pessoas, totalizando 30. Com 9 da imprensa, já são 39, além do pessoal do tribunal. Cerca de 45 lugares já estavam ocupados antes da entrada do público e só permitiam 25. Hoje de manhã, 27 pessoas do público conseguiram entrar. Mas, claro, você tem a família Metcalf de um lado e o grupo do Carmelo Anthony do outro. Estou atento ao Carmelo em todos esses vídeos e depoimentos emocionais de treinadores e testemunhas, pois, no final, ele matou um garoto a facadas. Mesmo que seja legítima defesa, homicídio ou homicídio culposo, ainda assim você tirou uma vida. Eu olhava para ele, que estava estoico, sem demonstrar emoção, assistindo aos vídeos sem desviar o olhar. Mas eu também olhava para a família do Austin Metcalf. E o pai dele, sabe, está totalmente envolvido em tudo, mas de vez em quando, a cada 10 ou 15 minutos, o pai dele simplesmente colocava a cabeça nas mãos assim, e eu via ele balançar a cabeça. Não, é só uma emoção forte ali. Mas eu fico olhando de um lado para o outro, tentando entender a dinâmica entre o suposto agressor e a vítima. Havia estoicismo de um lado e emoção evidente do Metcalf, como era esperado. Quero dizer, você pensa no peso de tudo isso que estamos falando e até na possibilidade de Carmelo Anthony ser mandado para a prisão pelo resto da vida dele. Isso é, sabe? E é algo que quando cobrimos esses julgamentos, você só pensa no peso de tudo o que está acontecendo. E claro, com essas famílias e o que pensam enquanto tudo acontece. O depoimento de alguns dos treinadores que estavam lá, que foram testemunhas, parece que foi nesse momento que tudo ficou realmente comovente hoje. Quando você para refletir, e eu sei que você acabou de sair do tribunal e provavelmente ainda está processando tudo o que ouviu durante várias horas, mas, quero dizer, quando você pensa no momento de hoje em que as coisas ficaram emocionantes, qual seria esse momento para você? Chris, para mim, foi quando tivemos vários treinadores e preparadores físicos, todos de escolas diferentes, juntos na competição naquele dia. Alguns só se conheciam por serem treinadores do mesmo distrito. Cada um tinha uma perspectiva única sobre o ocorrido, como ajudaram Austin e onde estavam ao ouvir a confusão. Para mim, Chris foi essa última testemunha antes de eu sair do tribunal. O treinador Joshua Redmond,
coordenador defensivo e treinador de futebol americano e atletismo, esportes que se sobrepõem no ensino médio. Ele estava no evento de atletismo com a Liberty High School, cuja tenda ficava a cerca de 6 metros da Memorial High School, onde ocorreu a facada. E ficou estabelecido no início do depoimento dele que ele é um veterano de combate do Iraque com 14 anos de serviço, que fez 3 missões no Iraque e já viu a morte de perto. Ele é um veterano 100% incapacitado. Ele disse ao tribunal que já foi atingido por explosões 3 vezes, 2 em um Humvee e uma em uma casa. Então já presenciou carnificina antes. Sim. Ele conta que conversava com outro treinador e não ouvia nada, até que de repente crianças começaram a se dispersar entre gritos e berros. Ele vai até lá e percebe o ocorrido. Não tem relação com a família Metcalf, apenas conhece os gêmeos Metcalf por causa do futebol entre escolas. Ele conta que chega e vê Austin encostado na cerca das arquibancadas olhando para ele. Alguém diz, fui esfaqueado, enquanto segura o abdômen. O treinador conta que ao ver o sangue nas mãos, tira o casaco e pressiona o ferimento imediatamente. E ele diz que vê, sabe, a cor sumindo do rosto de Austin e depois começa a ver os olhos dele virando para trás. Embora tudo isso pareça emocionante, Chris, essa parte me pegou. Ele já viu a morte antes, sendo treinador e veterano de combate por mais de uma década. Austin para de respirar em certo momento e perde o pulso. Então fazem RCP e compressões torácicas nele. Outro treinador faz respiração boca a boca. E então ele claramente não está respirando. E um dos treinadores está no telefone com o 911. Ele começa a falar sobre o tipo de respiração que muitos chamam de seus últimos suspiros. Ele observa o treinador falando ao telefone com o 911. Ele está olhando para baixo para o garoto, sabe, falecendo aqui. E essas respirações começam a vir. Essas últimas respirações começam a acontecer. E o treinador no telefone com o 911 diz, ele está respirando de novo, ele está respirando de novo. Mas o treinador Redmond, que estava no banco, disse que sabia que era o fim porque já tinha ouvido os últimos suspiros antes. Ele sabia que aquelas não eram as respirações normais de alguém que está lutando ou se esforçando para respirar. Ele sabia que aqueles eram os últimos momentos. Ele disse que não falou nada para não acabar com a moral e a esperança. Todos torciam. Na ligação do 911, ele dizia, fica comigo, Austin. Tipo, vamos lá, você está aqui. Vai ficar tudo bem. Ele contou que ao fazer as compressões, ouviu os últimos suspiros e soube que tinha acabado. Ouvir isso junto com a ligação para o 911, Chris, foi o momento mais emocionante para mim, pouco antes de sair deste tribunal. Só de ler as anotações do dia sobre o ocorrido, fiquei arrepiado. Pensar no caos do momento, ainda mais sendo uma competição de atletismo do ensino médio. E, sabe, de repente você tem um veterano de guerra tentando salvar a vida de um jovem que tinha acabado de ser esfaqueado. Como era o júri em meio a tudo isso? Só consigo pensar na ligação para o 911 sendo reproduzida e na descrição de Austin, fica comigo. E ouvir aquele caos, tipo, quando as coisas ficaram emocionantes, como o júri reagiu? Durante o dia, enquanto alguns depoimentos ocorriam, o júri era equilibrado, dividido entre homens e mulheres. Alguns apenas balançavam a cabeça, fechavam os olhos ou desviavam o olhar. Mas quando eu vi emoção de verdade, quando foi preciso entregar lenço de papel para alguns dos homens do júri também, Chris, foi durante aquela ligação para o 911. Durou talvez uns 10 ou 12 minutos, você ouviu o outro treinador, o treinador Tyre, que não foi testemunha, mas o nome dele foi mencionado. Ele está ao telefone. Ei, temos um garoto que acabou de ser esfaqueado. Eles estão dizendo que foi outro estudante de outra escola. Eles não o conhecem. Não era exatamente o que dizia o treinador que estava ao telefone com os atendentes. Dava para ouvir a gritaria ao fundo. De novo tudo aquilo. Vamos lá, Austin, fica comigo. E houve um momento, Chris, em que você pode literalmente ouvir as compressões rítmicas no peito. Você pode ouvir claramente a voz de quem falava ecoando nas arquibancadas. E eu olhei para o júri e vi 2 ou 3 homens enxugando os olhos. Claro, algumas das mulheres estavam com o rosto nas mãos, lágrimas caindo. Sabe, não era um choro visceral a ponto de ser audível, mas dava para ver que a emoção estava definitivamente presente naquele júri enquanto eles assistiam. Sim, e eu também penso na defesa, sabe? Porque não há dúvida de que Carmelo Anthony esfaqueou Austin Metcalf. A questão é, isso foi assassinato? Em muitos desses contra-interrogatórios de hoje, em que houve depoimentos emocionais sobre o que as pessoas presenciaram, como você caracterizaria a forma como a defesa está agindo? Meio que tentando resistir à tempestade de tanta emoção vinda do que Carmelo Anthony supostamente fez com Austin Metcalf.
Sim, Cris, a defesa não foi tão agressiva quanto eu esperava nesse depoimento emocional, o que pode ser visto positivamente ou negativamente, dependendo da perspectiva. Mas uma das perguntas que o advogado de defesa fez para cada testemunha, sabe, estamos falando sobre as barracas. Muitos desses treinadores, atuando em esportes competitivos e inseridos na cultura do atletismo, comentaram como cada barraca funciona como um vestiário. Por exemplo, na NBA ou NFL, há 2 vestiários e os jogadores não ficam trocando de um para o outro. E eles estavam tentando explicar que as barracas eram meio que a mesma coisa. Você pode passar e ver um amigo que conhece, cumprimentar, dizer, e aí, beleza? Mas você não fica lá debaixo das barracas. Mas o que a defesa continuava insistindo com cada testemunha, sabe, era toda aquela ideia do atraso por causa da chuva e que a chuva estava caindo forte. A Centennial High School, onde Carmelo Anthony estudou, foi a única escola aqui que não tinha uma barraca montada naquele dia. E ele continuava dizendo isso para cada testemunha. Você sabia que a Centennial High School não tinha uma barraca? E eles respondiam, sabe, não, eu não sabia, coisas assim. E então ele continuava dizendo, bem, faz sentido que um estudante queira sair da chuva. E eles concordavam, sabe, essa é uma avaliação justa. Ninguém quer ficar encharcado. Acho que ele não fez essa pergunta de forma pertinente a cada testemunha. Entendo a generalidade da pergunta, mas não vejo relação com uma acusação de homicídio em primeiro grau. Mas fora isso, Cris, ele realmente não insistiu em nada de forma agressiva com nenhum desses depoimentos emocionais que aconteceram aqui hoje. Sim, achei interessante porque foi constantemente mencionado, tipo a cultura do atletismo sobre essas tendas. E talvez falando sobre por que Carmelo Anthony estava lá e o que levou à confrontação sobre por que Austin Metcalf queria tirá-lo debaixo daquela tenda. Uma testemunha que me chamou a atenção, acho que se chama Vincent Hooper, era outro treinador. Ele é o treinador principal de futebol americano e muitos desses treinadores também treinam atletismo na Heritage High School. E ele foi alguém que estava com Carmelo Anthony logo depois que tudo isso aconteceu. Não há dúvida de que, após supostamente esfaquear Austin Metcalf, Anthony foge. A questão é, ele fugiu porque sabia do que fez, que era assassinato, e tentava escapar? Ou era uma situação em que ele estava se defendendo e só estava tentando sair daquela situação? O que chamou sua atenção sobre o que Vicente Hooper disse em relação ao que Carmelo Anthony estava fazendo nos momentos logo após ele ter esfaqueado Austin Metcalf? Antes de falar sobre Hooper, Chris, precisamos abordar os momentos anteriores à chegada de Carmelo até ele. Sim. Esse era o técnico que testemunhava antes de Hooper. Todos esses técnicos são de escolas diferentes, mas ela era preparadora física e uma das treinadoras das meninas. Equipe de atletismo de escola rival. Ela disse que não tinha certeza do que acontecia. Como era treinada em RCP, correu até Austin para ajudar. Ao chegar, ouviu as crianças dizendo, aquele garoto esfaqueou o Austin apontando para ele. Ela então se vira, olha e o chama. Ei! Ela diz algo para ele. Carmelo para. Assim que ela para, o treinador Hooper está ali e ela olha para ele dizendo, disseram que ele esfaqueou Austin Metcalf. Não deixe Carmelo Anthony ir embora. Então, sabe, Hooper fica tipo, como assim esfaqueou? Ele está, sabe, confuso. Ele disse que nem percebeu direito o que estava acontecendo. Ele ouviu a confusão. Ele viu seus alunos correndo e eles estavam falando sobre o esfaqueamento, mas ele disse que aquilo simplesmente não fazia sentido na cabeça dele. Então ele olhou para Carmelo Anthony, que estava bem ao lado dele, e disse que apenas colocou o braço em volta dele e eles começaram a andar pela pista. E Hooper disse que olhou para ele e falou, você esfaqueou alguém, filho? E então Carmelo respondeu para ele, ele colocou as mãos em mim, sabe, ele colocou as mãos em mim. Eu esfaqueei ele. E Hooper disse que olhou para ele e falou, bem, você sabe, se aquele garoto morrer, sua vida inteira muda hoje. E então ele disse que Carmelo olhou para ela e falou, bem, ele não vai morrer. E então Hooper disse, ok, mas se ele morrer? E Hooper disse que, antes mesmo de terminar, Carmelo começou a chorar e eles simplesmente continuaram andando. O técnico Hooper afirmou que acreditou na sinceridade das emoções de Carmelo, dizendo que não parecia encenação, já que ele chorava logo após o ocorrido. Foi um momento íntimo que ele descrevia, olhando para um garoto de 17 anos que acabou de cometer o maior erro da vida. Então isso realmente me chamou a atenção, Chris, justamente a intimidade do que ele estava falando. Ele está apenas caminhando com esse garoto, cuja vida claramente mudou no último ano, desde abril de 2025. E pensar de novo como seria a realidade dele se o veredito for de culpa. Claro, é só o primeiro dia do julgamento de Carmelo Anthony, acusado de homicídio em primeiro grau. Cody Thomas, da Court TV, fez um excelente trabalho hoje.
Eu sei que são horas longas lá dentro acompanhando cada detalhe, mas isso é ótimo pra gente porque, claro, não podemos ter câmeras na sala do tribunal para ver por nós mesmos. Então, seus olhos e ouvidos lá dentro são essenciais. Obrigado, como sempre, por dedicar seu tempo. Agradecemos muito. Obrigado por me receber, Chris. Feliz por estar aqui. Isso é tudo para o On The Case, apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify. E agora também estamos transmitindo no Peacock. Meu nome é Chris Stewart. Nos vemos na próxima.